Quem conhece o brasileiro sabe que para ele pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marques Pan, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Everaldo ficou sabendo que não estava mais na seleção brasileira às 6h45 da tarde do dia 15 de maio de 1972. Ninguém sabe o que passou pela cabeça do jogador naquele momento. Foram 5 anos de seleção. A estreia havia sido em 67, quando fora convocado pelo técnico Aimoré Moreira para um jogo importante contra os uruguaios. Sadi, lateral esquerdo do Inter, era o dono da posição, mas o problema era na lateral direita. E lá foi Everaldo. O resto é história. Everaldo está cercado, mas encontra uma brecha para chutar. O advogado Félix Bach foi quem lhe deu a notícia por telefone. Everaldo tinha que sair em seguida, ia com a esposa para um churrasco em Ipanema, onde a turma da seleção estava reunida. Eles estavam comemorando a vitória sobre o Uruguai alguns dias antes, mas ele esperou para sair. Esperou pelo Jornal Nacional daquela noite para confirmar. Jornal Nacional. E era isso mesmo, ele estava fora da seleção. O jogo em abril contra o Paraguai em Porto Alegre havia sido o último. No local da festa, os companheiros estavam inconformados. Turino era o mais incomodado, esbravejava que Zagallo estava errado. Everaldo não, ele estava calmo. Talvez tenha sido o tempo entre o telefone e a voz do Cid Moreira. Talvez o tempo entre a casa e o Doge Dart. Talvez o tempo ao volante. Ele estava calmo. Everaldo chegou tranquilo, cumprimentou a todos e já foi dizendo que estava tudo bem. Ele dizia que se havia jogadores em melhores condições, Zagallo estava certo em convocá-los. Tá certo, dizia ele. Tá certo, mesmo que ele tenha dito que a minicopa serviria para a despedida de muitos tricampeões. Tá certo, mas não estava. O futebol é o movimento da paixão. O futebol é como o primeiro beijo na namorada que tu escolheste para toda a vida. É a sensação melhor que eu tive certo dia, um dia. E este jogo foi a grande satisfação da história do futebol gaúcho. Everaldo não imaginava que aquele seria o começo de um jogo que entraria para a história. A gente desceu, fardou e entrou em campo na busca daquele resultado. E foi um jogão, vamos ser bem sinceros. Eu não entrei no jogo, mas só de ver estava uma maravilha. Foi um jogo maravilhoso, 3 gols com alternância no placar, 3 gols de colorados, né? Os 3 gols foram colorados, eu me lembro direitinho. Carbone, Tovar e Claudio Miro. Enfim, foi um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Foi um dos grandes jogos que eu assisti na minha história de torcedor. Esse jogo foi fantástico, assim. Foi mágico. Eu sou o Silvio Benfica. E eu sou Kleber Grabowska. E a gente vai contar como foi que um estado inteiro se voltou contra a seleção brasileira em 1972. Um jogo que envolveu intriga, militares, uma vaia em uníssono ao hino nacional, agressões e uma bandeira do Brasil queimada em plena ditadura militar. Um gol do Brasil quase estragou tudo. Essa produção tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marques Pan e da Federação Gaúcha de Futebol. Episódio 5. O jogo do desagravo. Na abertura, a gente ouviu o jornalista Batista Filho, o ex-jogador Cláudio Duarte, o dirigente Fernando Carvalho e o zagueiro Anchieta. Vozes de quem tem gravado na retina e na memória um jogo que parece um delírio coletivo. Porque por mais que tenha se construído um clima de hostilidade ao longo de um mês, ninguém imaginava o que poderia acontecer. Eu tenho a lembrança da provocação que existiu de vocês gaúchos, né, cara? Que falaram que a seleção gaúcha era melhor que a seleção brasileira. Quer dizer, arranjaram uma rivalidade dentro do próprio país, né? Essa é a lembrança que eu tenho. Mesmo Zagallo estava mais calmo. 3 dias antes do jogo, ele, que no início se mostrava incomodado, até aplaudiu a CBD por ter acertado o jogo contra o selecionado Grenal e disse que estava pronto para o que viesse. Zagallo não se alterou com a vaia que a seleção recebeu no Mineirão e estava preparado para enfrentar o mesmo ambiente de animosidade em Porto Alegre. Estamos imunizados contra manifestações radicais e injustas, disse ele, mas não seria o caso.
não seria o mesmo ambiente. E a seleção sabia. Marco Antônio era o mais nervoso. Antes do embarque, disse aos jornalistas que apelaria com quem tentasse irritá-lo. Aliás, a seleção tanto sabia que tomou providências para garantir a segurança da delegação. Em Porto Alegre, eles estavam entregues à Brigada Militar. O presidente da Federação Gaúcha bem que tentou amenizar as preocupações da CBD. Depois de encurralar João Avelange, Rubens Hofmeister agora estava empenhado em evitar que os jogadores do Sul encarassem a partida como uma revanche ou vingança. Para ele, Avelange deu uma prova de amizade e ele precisava corresponder. Na edição de sábado, 17 de junho, o jornal O Estado de São Paulo declara: na chegada, gaúchos oferecem rosas à seleção. E não é mentira, não. Os jogadores brasileiros receberam flores e deram autógrafos quando desembarcaram. Mas tudo das 9 recepcionistas que a federação contratou. Na capa do Jornal do Brasil, do mesmo dia, Paulo César Lima, como sempre muito bem vestido, aparece dando um beijo na bochecha de uma fã. Hofmeister garantiu que não haveria clima de guerra, mas esqueceu de combinar com a torcida. Eu não tenho como confirmar, mas assim, foram alguns torcedores que vieram de Santa Catarina ou até de outros lugares que vieram para ver a seleção brasileira, mas que vieram claramente ou com camisetas da seleção, coisa assim, eles foram espancados. Né? As bandeiras do Brasil que eles trouxeram foram queimadas. Tá? O hino foi vaiado. O relato do professor César Augusto Barcelos Guazelli, titular do Departamento de História da URGS, não é exagero. O Brasil era, de fato, o inimigo. E a seleção, em geral, as pessoas do selecionado, se sentiram num país estrangeiro. Né? Se sentiram acuadas, se sentiram, olha, estamos jogando num país estrangeiro que está nos causando problemas, né? O jogo, as coisas se tornaram sérias, né? O massagista da seleção era um sujeito que se chamava Knockout Jack. Não se imagine que alguém chamado Knockout Jack seja alguém muito delicado, muito sensível, né? Ele chorava, diz que nunca tinha visto nada igual em toda a vida dele. Os preços dos ingressos estavam 30% mais caros. Mesmo assim, havia mais de 100 mil pessoas. A 0 Hora dizia que 102.912 pessoas entraram no Beira-Rio, mas esse foi o número contabilizado antes de as borboletas do Portão 4 estourarem. Estima-se que o público chegou a 110 mil. No jornal, relatos horríveis, inclusive de uma criança que se machucou e precisou ser levada ao pronto-socorro. As pessoas até usaram um Fusca vermelho como trampolim para pular as grades. O sargento Nelson, da Brigada Militar, estava preocupado. O público está abusando. Já veio gente nos reclamar que estão quebrando as tijoletas das calçadas, colocando os carros em cima dos passeios e muitos até invadindo, sem licença, pátios de residências. Nós somos 520 homens e estamos usando 22 viaturas, mas mesmo assim a situação está muito dura. Foi o maior público da história do Beira-Rio, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Choveu a semana inteira, estava frio, mas nada disso importava. Os portões foram abertos ao meio-dia e, como ouvimos no último episódio, era um mar de gente que quase não deixa o Tovar chegar. Dizem que um comentarista de rádio perguntou se havia alguém no estádio disposto a torcer pela seleção brasileira e a resposta foi uma vaia que durou alguns minutos. Foi isso mesmo, Lazier? E quando a seleção brasileira entrou em campo, foi debaixo de vaia, fortíssima vaia. E a seleção gaúcha, de fortes aplausos, não é? A ideia era essa, mas como as seleções entraram juntas, sobrou vaia para todo mundo. O Braulio estava no banco e não se sentiu muito à vontade com a situação. Eles ficaram muito chateados, né? O pessoal do banco estava conversando conosco, ficaram chateados. Tal, e quando terminou o primeiro tempo, falei com o Rivo, falei com o Paulo César, eles ficaram muito chateados em relação. Eu não gostei, obviamente, da reação da torcida. Entendo, isso aí a gente tem que entender, a gente que está lá dentro do campo e tal, eu já tive várias vezes. Quando está mal, pode vaiar, quando está bem, pode aplaudir, então tudo bem. Mas eu achei que, por ser a camisa da seleção brasileira, ficou um pouco assim, muito discordial, sabe? Pegaram um pouco pesado. Já para quem estava de fora, era a única coisa a se fazer. O Loivo era jogador do Grêmio e fez questão de ir ao jogo e participar.
de alguma forma. Eu vaiei junto também, porque eu sou gaúcho, né? Eu tinha que ir, né? Porque o que fizeram pro Everaldo ali, né? Ele como parceiro da gente, e tinha outros jogadores nossos também jogando ali, então eu acho que a torcida fez o dever como se fosse jogar no Rio, São Paulo, eles fariam muito mais ainda do que a gente fez, né? Então eu acho que estava de bom tamanho, a torcida fez o certo. O volume da vaia, a vaia era muito, era generalizada, era o estádio inteiro vaiando, e a todo momento. Não, absolutamente tinha ninguém de amarelo. Mas mesmo que a vaia tenha sobrado para todo mundo, os jogadores gaúchos sabiam para quem ela era direcionada. Aliás, para o Anchieta, era uma novidade não ser vaiado no Beira-Rio. Como é que foi a sensação de pisar no Beira-Rio e não ser vaiado? Não fui vaiado e foi chamado assim incrível, não? Porque esse jogo foi fantástico, assim, foi mágico. Foi um jogo extraordinário que eu ainda guardo na retina, né? E até eu te disse antes da gente começar a conversa, eu digo, nem consultei o Google, né? para me lembrar de detalhes do jogo. Eu estou falando das coisas que eu me lembro aleatoriamente da partida, né? Foi uma das melhores que eu vi na minha vida. E o ambiente? O ambiente era hostil, né? O ambiente era hostil, era a República Rio-Grandense contra o time do Brasil. Era guerra. Nos jornais, relatos de toda sorte. Antes das 14h, metade do Beira-Rio estava ocupado. E como a preliminar entre a Seleção Olímpica e o Hamburgo só começaria às 15h, os torcedores, talvez entediados, talvez endiabrados, dedicavam-se a todo tipo de provocação. Alguns xingavam os policiais e outros atiravam restos de batata frita, fora o famoso saquinho de xixi voando pelos ares. Havia quem se ocupasse pendurando faixas, é claro. A gente já te contou sobre a célebre provocação Jean-Marie, o Brasil vai até o Chuí, mas havia outras. Uma dizia assim, é sem gaúcho na Guerra das Peladas, em referência à minicopa. O pessoal estava inspirado, mas não cabia todo mundo. Às 13h30, a Rádio Guaíba começou a receber telefonemas de ouvintes desesperados. Acontece que havia uma previsão de a partida ser transmitida pela TV, mas só para o resto do Brasil. E quando os ouvintes perceberam que não havia espaço para todo mundo no estádio, começaram a pedir que o jogo fosse transmitido pela televisão. E mesmo com portões quebrados e torcedores espremidos, quem ficou de fora só desistiu de entrar quando as rádios e alto-falantes anunciaram que o pedido havia sido atendido e que a partida teria transmissão direta em Porto Alegre, mas não aconteceu. Foi só promessa. E tudo isso ia se somando a um clima que já era de guerra, e para os jogadores uma questão de honra, como lembra o Valdomiro. Para nós era uma Copa do Mundo, a decisão, né? Para nós era aquela decisão que nós queria aparecer, né? Queria jogar, queria mostrar, entendeu? Que o futebol gaúcho podia ter algum mais jogador na seleção brasileira. Era guerra, nós tínhamos que ganhar, né? E assim começaria a batalha. De um lado, uma seleção brasileira pesada que o Fernando Carvalho nunca esqueceu. Que eram admirados por todos, né? Todos os brasileiros e os gaúchos, sem dúvida, admiravam aqueles atletas, né? E eu me lembro a escalação da seleção, né? Jogou o Leão, jogou o Zé Maria, jogou o Brito, jogou o Vantuír e jogou o Marco Antônio. O Piazza, que fora zagueiro, jogou de volante junto com o Clodoaldo e o Rivelino. E na frente jogou Jairzinho, Leivinha e Paulo César Lima. Essa foi a escalação. E era uma escalação recheada de craques, né? Do outro lado, Schneider, Espinosa, Figueroa, Anchieta e Everaldo. Carbone, Tovar e Torino, Valdomiro, Claudiomiro e Oberti. Uma seleção gaúcha que não levava desaforo para casa, com um Figueroa pronto para a batalha. Sim, dentro do campo, bom, tem o que a rivalidade de sempre, não? Eles também queriam ganhar e só que, estamos acá no Brasil, no somos selección brasileira, era como, para él era también extraño que nós, de acá do Sul, não queríamos perder e queríamos ganhar. Eles, eu acho que não acreditavam nos gaúchos, né, na seleção gaúcha, e eu acho que isso nos ajudou muito a seleção gaúcha, porque eles entraram em campo achando que ia ser fácil. O zagueiro Bibiano Pontes do Inter toca em um ponto importante. A seleção gaúcha entra em campo subestimada. E esse, sem dúvida, foi um ingrediente para botar lenha na fogueira. Mas o Braulio lembra que sempre foi por Everaldo. Nós não tínhamos nada de
em relação a Paulo César Caju, a seleção brasileira, Paulo César Caju, Rivelino, etc e tal. Não, nós tínhamos assim a favor do Everaldo. Isso fez com que nós, fizéssemos aquela partida sanguínea, partida maravilhosa. Cerca de 5h20 da tarde, o árbitro francês Robert Allais apitou o início do jogo. Aquela seleção brasileira ela já tinha perdido algumas peças importantes, né? Aliás, peças fundamentais da Copa de 70, como o Pelé, né? O Gerson, né? Mas era basicamente a seleção tricampeã, né? Tricampeã. Era uma grande seleção, né? Era, Mário Marcos. Mesmo assim, o time gaúcho partiu para cima. O primeiro gol acontece aos 3 minutos do primeiro tempo. O nome do gol? Tovar. Foi um lance que o Everaldo pegou e lançou o Alberto deu um toque para o Claudio Miro na linha de fundo, e o Claudio Miro cruzou, né? E eu entrei atrás do Leão, senti que aquela bola ia vir ali. Aí eu entrei tipo um peixinho assim de cabeça. No início do jogo, aos 3 minutos, aí eu fui para a bandeirinha de escanteio, né? Aí foi uma sensação impressionante ali, né? De arrancada do jogo, né? Tu marcar um gol. Para o time do Brasil, o jogador que é o Roberti, tentando para Claudio Miro na grande área, vai para a linha de fundo, ainda tenta a cruzada, levantou para a boca do gol. Gol de Tovar! Gol de Tovar para o time gaúcho! Levantamento de Claudio Miro da esquerda na linha de fundo. O goleiro se passou. A bola encobriu. Tovar de cabeça para a rede. 3 minutos e meio, Belmonte. Everaldo iniciou a jogada, lançou para a torcida vibrante quando houve o primeiro gol. O primeiro gol foi uma vibração extraordinária, ensurdecedor o barulho, eu me lembro. Eu falei no golo do Tovar, que foi o golo de abertura do placar. Eu me lembro que eu apertava os fones para poder ouvir a narração do falecido Pedro Pereira e poder dar entrada, porque era ensurdecedor o ambiente. Imaginem, naquele estádio, 110 mil pessoas gritando, vibrando com a hipótese da seleção gaúcha ganhar da seleção brasileira. E quase ganhou, porque jogou de igual para igual. Quando o time gaúcho brasileiro, parece que o estádio vinha abaixo. O Beira-Rio parece que vinha abaixo. Era uma coisa bonita de ver, mas vocês devem ter visto, né? As imagens são raras, Bibiano. O Bibiano Pontes viu tudo de camarote, já que foi convocado para o jogo, mas para nós, 50 anos depois, restam algumas poucas imagens em preto e branco e muito granulado. A gente fica mesmo com as imagens que o narrador Pedro Carneiro Pereira descreveu na Rádio Guaíba e que a gente ouviu há pouco. A gente olhava para a torcida e, como se diz, parece que não estávamos acreditando naquilo que nós estávamos vendo e ouvindo. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo. Embora a seleção insistisse em tentar jogadas ofensivas pelo meio, esbarrava na eficiência da dupla Figueroa e Anchieta. 2 dos maiores zagueiros que eu vi atuar, né? Figueroa é inigualável, né? O zagueiro ímpar, o melhor zagueiro da história do Internacional, sem dúvida nenhuma, com categoria, com virilidade, rude, espetacular, enfim, ele fazia tudo bem feito. E o Anchieta teve o azar de conviver no Rio Grande do Sul na mesma época do Figueroa, porque senão ele teria sido o maior zagueiro, né, do Rio Grande do Sul também. Boa dupla essa, né? Foi muito bom. Nesse momento foi muito nervo também para nós, não? Muito nervoso, porque nós tínhamos sentido o público, nós tínhamos sentido a imprensa, a pressão que tinha acontecido hacia a seleção brasileira, não? E nós sabíamos que nós tínhamos uma responsabilidade, que todo aquele público que estava aqui era a nossa torcida. Era incrível, foi algo incrível. Eu me emocionei muito quando entrei em campo e me emocionei em cada jogada, não? La verdad es que Brasil no parecía Brasil porque a torcida era nossa contra o Brasil, ¿no? E com Atílio tínhamos falado bem, tu por aqui, tu por lá, se eu salgo, tu vai lá. Se ele me dizia, se eu salgo eu, vou, tu vai lá. Nos compreendimos. Graças a Deus, acho que compreendemos bem. Foi muito bem. Foi boa. E acho que realizamos o desejo da torcida nossa e também realizamos o jogo tão histórico que ficou, não?
porque afinal acho que ficou um jogo tão histórico, tão bonito. Foi um jogo bonito, não? Um jogo e para cá, para Rio Grande do Sul, que vem a seleção brasileira. Era para lá era também bem no estádio, tanto a seleção era boa, né? Sim. Boa lembrança aí. A história sempre ali dentro do campo são várias do mesmo estilo, não? A cobertura, o diálogo, o empurrão. Vai tu, vou eu, vai tu. Então aí às vezes, deixa que eu vou. Tá, e o outro cobria. Um já se cobria. Já se cobria, o outro cobria imediatamente. Não? É que, sendo um profissional como ele foi, não? E como ele, nato, não? Mundialista, tudo, né? Eu acho que já se sabia o que fazer. E na hora nós éramos muito responsáveis. Sim. Porque nós sempre fomos responsáveis pela equipe nossa, né? Sempre fomos mais responsáveis, acredito. Além dos dois zagueiros, o meio-campo também não aliviava, né, Braulio? Além do Aparício, que queria todo mundo na frente. Carbone e o Tovar eram jogadores que marcavam firme. Já o Elias e o Anchieta eram finos, mas jogavam duro. Mas ele nunca, em momento algum, ele disse assim, vamos tirar o pé, vamos fazer isso, não. Ele só dizia assim, o baixinho, aquele jeitinho dele caminhar. Eu não quero perder, eu não quero perder. O nosso companheiro aí não pode perder esse jogo, seria o Everaldo. Né? Não tinha essa de aliviar para a seleção. Vou citar dois, o Elias e o Anchieta. Tu não pode achar que essa dupla pode jogar sem estar séria. Tu não pode pensar que o Everaldo ia encarar um jogo desse como fosse um recreativo, ou que fosse só um jogo amistoso, que ele estava jogando ali dentro dele uma raiva, uma bronquinha de não ter sido convocado. Né? Conforme o tempo foi passando na primeira etapa, a seleção brasileira foi se encontrando, mas isso não intimidou os gaúchos. Bom, a gente sempre tinha marcado ele jogando em contra pelo Campeonato Brasileiro. O brasileiro na época, não sei agora, na época jogávamos todo o Brasil, não? Se jogava contra São Paulo, contra os de Rio, contra Nordeste, contra todos eles. Então não tinha, pelo menos para mim, nunca foi dizer, olhar assim, olha, mirava ele, gente boa, todo, mas aqui dentro do campo, é como falou, saiu uma vez, te lembra quando saiu aí que eu falei uma entrevista, o cara apontei assim para a câmera e falei, olha, a área é minha casa, aí entra quem eu quiser. E ele que está, atenha-se as consequências, já sabe. Eles não ficaram jogando bolinha tico-tico, eles começaram a jogar pesado. E era uma seleção que tinha um preparo físico muito bom. Então as divididas eram divididas assim que a bola ficava achatada, assim, né? Então... E assim terminou o primeiro tempo, as ganhas e com os gaúchos na frente. Conversa de vestiário é sempre um mistério, né? E todo mundo queria ser uma mosquinha para saber o que se disse no intervalo, das duas equipes. O Mário Marcos conta que rolou uma fofoca aí, mas é daquelas coisas complicadas de se confirmar. Diz que no intervalo o Aparício pediu para os jogadores que aliviassem um pouco. O Figueroa diz que o pedido veio do outro lado. Então, chegou um momento que nos pediram, entre tempo, para nós, ninguém, acho que ninguém falou isso, nos chegaram a pedir a nós, seleção gaúcha, baixar um pouco a bola contra o Brasil, não? Olha, eu não soube nada, já te digo, eu sou muito, eu me separo muito dos problemas. Nunca senti isso aí. Me falaram assim, o Elias me falou que tinham falado, mas eu naquele momento não senti nada. Mas esse clima do público, esse ambiente no Beira-Rio, forçou a seleção gaúcha a jogar uma competição. Quando a seleção brasileira percebeu isso, ela teve que jogar também, né? Então virou um jogo monumental, inesquecível mesmo. Para quem esteve lá, foi um jogo inesquecível. Na volta para o segundo tempo, a hostilidade se mantinha. Havia alguns raros que não vaiavam, como o Fernando Carvalho, que naquela época ainda não era dirigente. Não vaiei. Não sou de vaiar. Mas a maioria vaiava mesmo. E muito, né, Belmonte? Eu como gaúcho, eu até compreendi, porque a torcida do Rio Grande do Sul estava torcendo e muito para o nosso time, né? Acho que não tem nenhum pecado aí, né? Era um jogo da seleção gaúcha contra a seleção brasileira, nós tínhamos que torcer, só que faltava, né, a gente torcer contra. Então, eu achei uma coisa normal. Eu acho que foi uma manifestação de identidade regional. Hoje eu diria isso. Eu não sei se dá para dizer, olha, foi uma primeira manifestação contra a ditadura militar. Acho que foi uma manifestação de identidade regional, de rejeição a um projeto que era, esse sim, um projeto nacional, de fazer da minicopa alguma coisa que fosse
um congraçamento, né? O professor Guazelli falou em ditadura militar e isso é algo que a gente não pode ignorar. Porque se o que a torcida gaúcha fazia parece estranho hoje, imagina no auge da ditadura. A gente trouxe o escritor Eduardo Bueno para falar um pouco sobre esse oportunismo. E a gente fala oportunismo não em sentido pejorativo, né, Peninha? Mas no sentido de aproveitar a oportunidade de se manifestar contra o regime sem temer a repressão. Naquele momento era lícito, pelo menos para os gaúchos, torcerem contra isso. E aí quando entra aquele time e a gente pode vaiar as cores nacionais, mais uma vez essa fissura. O regime militar queria uma unidade em torno do Brasil, em torno do verde e amarelo, o civismo, moral e cívica nas escolas. E aí entra o Brasil e tu vaia o Brasil, e vaia o hino nacional. Claro, as pessoas estavam vaiando a CBD e o Zagallo, as pessoas não estavam vaiando a ditadura militar. Claro que deveria haver ali pessoas simpatizantes da esquerda, ou no mínimo contrários a essa ditadura horrorosa, que tinham consciência de que era um governo absurdamente autoritário, né, posto no poder por um golpe que aliás havia derrubado dois gaúchos, né, Jango e Brizola, né, os dois protagonistas derrotados pelo golpe, né, então devia haver brizolistas, janguistas, né, pedetistas ali, que aí se sentiam que além de tudo essa vaia tinha uma conotação política. Então me coloco até como exemplo, né? Vamos aproveitar. Eu também estava torcendo pela questão futebolística, assim, mas óbvio que tinha essa questão, né? Faltou uma palavra de comando, ao palácio, muchachos, e vamos para a guerra, né? E vamos tomar o poder. A impressão que dava. Era como se o desagravo fosse por tudo. E coube aos jogadores da seleção brasileira encararem essa fúria ao longo de 90 minutos. E eles cumpriram o papel. No segundo tempo, Sérgio substituiu o goleiro Leão e a seleção foi para cima. A sequência dos gols, eu lembro bem a sequência dos gols, a seleção gaúcha já vencia por 1-0. Logo no início do segundo tempo, a seleção brasileira empatou. Aos 7 minutos. O primeiro gol da seleção brasileira veio aos 7 minutos da cabeça de Jairzinho. O primeiro gol deles foi o do Jairzinho pela esquerda, o Marco Antônio cruzou e ele entrou de peixinho, quase parecido com o meu gol também. Atenção, bola para Marco Antônio, ao lado da grandeira, cruzou para a boca do gol, entrou Jair, gol! Gol de Jairzinho! Mergulhou de cabeça, colocando a bola na rede. Gol de Jair! No acervo da Rádio Guaíba, em que a gente foi buscar essa narração de Pedro Carneiro Pereira, só faltou a comemoração. Ele extravasou. Depois, quando o Jairzinho empatou o jogo e saiu mostrando a camiseta, a vaia triplicou. Assim, era uma coisa muito impressionante. O Jairzinho saiu correndo para a bandeira de escanteio e mostrou a camisa para a torcida beijando o escudo. Uma reação normal àquele clima todo, não é? Mas ele nos garante que o foco estava no jogo. Nada me incomodava quando eu estava jogando, me dava até emoção e me dava mais vontade de ganhar. Mas a seleção gaúcha não se deixou abater. Não tardou até Carbone colocar os gaúchos novamente em vantagem. Carbone fez o segundo gol. O Carbone deve ter feito 2 ou 3 gols em toda a carreira dele no Internacional. Ele pegou uma bola da intermediária e meteu numa gaveta. Tá? Chega para dominar agora Carbone dribla bem o primeiro, prepara a bomba, atenção, atirou para o ângulo. Gol! Para o time gaúcho, passou o recibo no... A partir daquele momento, foi lá e cá. Aos 14 minutos, uma jogada de tabelinhas curtas, o ataque da seleção envolveu a defesa gaúcha e Paulo César empatou em 2-2. A defesa tira Paulo César, gol! Gol de Paulo César para o time brasileiro. E vai correndo agora para o jogador também mostrou a camisa à torcida. Ao Jornal do Brasil, Paulo César disse que só fez isso porque sentiu algo muito esquisito. Uma sensação de estar disputando o final de campeonato em um país estrangeiro. Foi o silêncio profundo depois do gol. Silêncio seguido de vaia. A hostilidade não cessava. A todo momento a torcida jogava bagaços de laranja e garrafas na direção do campo. Antônio do Passo, diretor da delegação brasileira, inclusive disse que foi acertado com uma pedra. Mas o professor Guazelli contesta. Parece que a física não permitiria. Mas, assim, cada vez que a bola caía nos pés do jogador da seleção brasileira,
havia uma vaia. Bola com, digamos, com Jairzinho, vaia. Jairzinho passou para o Leivinha, vaia. Leivinha recuou para Rivelino, vaia. A torcida queria a pressão dos gaúchos. Segundo Fernando Carvalho, uma pressão bem específica. Eu me lembro, durante o jogo, né, eu ouvia na época, eu ouvia a Rádio Guaíba. E o narrador era o Pedro Carneiro Pereira, que foi um dos grandes narradores que nós tivemos no estado. Eu era fã do Pedrinho. E pelas tantas, eu não sei se era o Belmonte ou o Lazier, que eram os repórteres de campo da Guaíba naquele jogo. Na intervenção natural que os repórteres fazem durante as partidas, um deles disse para o Pedro, o Aparício mandou apertar, né? E aí veio uma risada geral, porque naquele momento uma música gaúcha chamada Não Aperta Aparício, do cantor nativista José Mendes, era o maior sucesso de audiência no Brasil, né? E aí as pessoas começaram a referir o José Mendes no momento em que o Aparício mandou apertar, e essa determinação foi reproduzida ou pelo Belmonte ou pelo Lazier, e isso virou uma risalhada geral no estádio. Eu me lembro como se fosse hoje. Era só na base do apertão, e a mulher reclamava baixinho: não aperta, Aparício, não aperta, não aperta, Aparício, não aperta. Essa é a famosa música, se chama Não Aperta, Aparício, de José Mendes, gravada em 1968. Aliás, meu companheiro da Copa de 70 grande, Aparício, nós fomos para Guanajuato, ficávamos no mesmo quarto, eu e o Aparício, só que na hora de ir no banheiro, o Aparício não fechava a porta, ele dizia, mas Aparício, não, fiz sempre de porta aberta, vai continuar. Eu tinha que sair do apartamento. Então o Aparício era o técnico, né? E aí, naquele tempo não se dizia marcação alta, eu acho que disseram marcação por pressão. E aí alguém disse, é para apertar, né? E aí o Lupe Martins, o finado Lupe Martins, né? Morreu jovem o Lupe, né? O Lupe entrou bem humoradamente e disse, mas o Aparício não concorda. O Aparício, a ordem dele é não apertar. E aí não sei quem é que disse, não aperta, Aparício. Aí o estádio inteiro, né, caiu na gargalhada. Puxava a morena, não aperta, Aparício, não aperta, não aperta, Aparício, não aperta, não aperta, Aparício. Só que no meio dessa função toda, ainda tinha o Everaldo. Imagina o turbilhão que estava a cabeça desse tricampeão. Quando terminou o primeiro tempo, eu saí ali, pulei do banco para conversei com ele. E aí puxei ele no calção, ele disse, o que é? Ele disse, como é que tu tá? Tô bem. Eu digo, gosto, tremer me diz que até no lateral esquerdo eu vou. Eu disse, pô, mas tu tá sempre de brincadeira. Eu digo, não, pode que eu vou. Eu acho que quem se arrependeu, deve ter se arrependido, foi o Zagallo de não ter convocado ele e depois não ter convocado. Eu acho que... Estava tranquilo ele, era muito bom jogador também, né? Muito bom jogador, estava tranquilo, tudo, mas nós sabíamos que dentro do campo a gente esquecia tudo, né? Era tratar de ganhar sempre. Era um jogador calmo, tranquilo, e ele entrou e tanto foi que jogou bem. Entendeu? E a mentalidade dele conversando, ele não era uma mentalidade de mostrar por que ele não foi convocado, porque não precisava, né? Jogou normal, eu joguei do lado dele, porque ele jogou do lado direito, eu joguei do lado esquerdo, e como nós já nos conhecíamos, nos sentimos... Não, ele era uma pessoa muito, muito calma sempre, jogava seu futebol, seu grande futebol, e não, ele não, parece que não sentiu isso aí, não? Parece que não sentiu. Se sentiu até agradecido pelo glamour da torcida e as coisas, não? Se sentiu muito feliz. Os jogadores estavam em campo por eles, pelo Estado e pelo Everaldo, é claro. Lembram que a gente disse que o Torino era um dos inconformados com a exclusão do lateral do Grêmio, né? Pois aos 26 do segundo tempo, Torino chutou e Sérgio teve dificuldades para defender. Mas o terceiro gol viria. Aos 28 minutos, Mazinho substituiu Oberti e os gaúchos passaram a explorar chutes de longa distância. Aos 37, Valdomiro foi à linha de fundo. O único gol lógico foi um gol que o Internacional fazia sempre, que era um lançamento comprido que o Tovar fazia para o Valdomiro centrava, o Claudemiro entrava e fazia. Tá? Esse foi o gol que teve uma lógica, assim. Foi um lance porque você sabe que o Tovar lançava muito bem. O Tovar praticamente eu fiz um monte de gol. Até hoje quando se encontra ele fala, pô, te consagrei, né? Porque na época tinha lançador. Você viu o Falcão jogar, né?
vi o Paulo César Carpegiani jogar, né? É que hoje eles falam o quê? Eu quero um ponta de lado. Eu digo, será que não dá para mim voltar novamente, né? Para mim jogar aí uns 10, 15 minutos, para mim chegar no fundo do campo, cruzar uma bola e o centroavante fazer o gol, né? E você sabe que a torcida vaiou. E o Tovar pegou essa bola, eu acho que o Tovar foi essa bola, pegou e lançou essa bola, eu já sabia que ele, né? E eu corri para fora e o Marco Antônio estava um pouco adiantado e eu cheguei bem à linha de fundo e o Claudio sabia que a gente, né, jogava junto ali, então ele sabia onde é que eu colocava a bola, né? E eu cruzei a bola como sempre, né? E o Claudio fez o terceiro gol. Hoje em dia pouco se encontra jogador de área como Claudio, com aquela postura dele de tamanho e a postura que ele tinha. Hoje não se encontra tão fácil. Então, eu achava que o Claudio tinha que ter sido convocado. Correu, chegou na linha de fundo, tentou cruzar, cruzou, entrou Claudio, cabeceou. Gol! Para a equipe gaúcha, jogada de Valdomiro na linha de fundo, levantou para a boca do gol, entrou Claudio, deslocando completamente o goleiro Sérgio, exatamente. Aquele dia eu corri muito, joguei muito aquele dia, fiz uma correria no final, eu estava meio cansado já, por isso que eu errei esse bote no meio do campo, senão eu tinha acertado. Que eu fiz a meia direita praticamente, ali ia e voltava, né? E depois eles tocavam bem a bola também, tu tinha que correr atrás deles também. Não era só nós jogando, não, eles jogavam muito, né? E estavam com raiva também, porque era muita vaia em cima deles, né? Aquilo ali mexeu com eles, né? O Zagallo vibrou uma barbaridade. E todo mundo contra, eles vieram para cima também no jogo. Tanto que esse 3-2 para a seleção gaúcha não seria o resultado final. Aos 41, próximo do fim, Paulo César recebeu uma bola no meio de campo. Quem vê as imagens percebe o seguinte, o Paulo César Caju arranca do meio campo, em linha reta assim, em direção à área. E lá na área ele dá o passe lateral para o Rivelino fazer o gol que estava pelo meio. Ele não recebeu nenhum combate. Linha da grande área, deu para o meio, o Rivelino entrou, bombardeou, gol! Para a equipe brasileira, ficou meio parado o time gaúcho, Paulo César arrancou, foi na linha da grande área, limpou para a esquerda e... Eles comemoraram muito os gols que fizeram, houve uma comemoração assim, de decisão, e o próprio Zagallo, eu lembro, depois quando empatou o jogo, né, o 3-3, ele vibrou assim incontidamente, em função daquele empate que foi um lance de final de jogo. O Brasil estava vencendo, aliás, a seleção gaúcha estava vencendo, e o Brasil pressionando, e era muito jogador bom, né? Eu me lembro que era um toque de bola envolvente, a todo momento tinha lance perigoso. Na edição extra de 0 hora, a manchete. No final, um gol de Rivelino estragou tudo. Mas vocês sabem, a gente prefere dizer que um gol do Brasil quase estragou tudo. Os 180 segundos que restavam depois do gol de Rivelino serviram para mostrar que a seleção gaúcha tem futebol igual aos tricampeões do mundo. O árbitro francês não deu nem um minuto de desconto. Preferiu acabar por ali mesmo, para alívio de gaúchos e brasileiros. Quando terminou o jogo, todos nós nos abraçávamos. Ali nos esquecemos de Grêmio Internacional. Atiramos o Everaldo para cima, ele chorava que nem uma criança, sabe, de emoção, agradecendo a nós. Ele foi 1 a 1, beijava assim, nós agradecendo pelo que nós tínhamos feito. Todos saíram satisfeitos, até Jairzinho. Para o resultado foi até bom, porque ninguém ganhou, então ficou igual para os dois, né? Já para o lado dos gaúchos teve tudo quanto foi reação. Braulio ficou com um gostinho amargo. O meu, posso dizer, que eu acho que foi de todos que nós olhamos, de quem estava jogando não deu para ver, mas depois nós conversando, que nós fomos comer um churrasco, tomar uma cerveja, coisa e tal. Eu senti um gostinho de fé, um gosto de derrota. Mas ele reconhece que no fim o sentimento foi de alegria. Olha, foi um dos momentos mais felizes assim, na minha vida, foi um dos jogos mais importantes, porque foi uma coisa completamente diferente, né?
E o mesmo vale para o goleiro Jair, para o Anchieta, o Figueroa, o Tovar, vale para todo mundo. Foi um jogo assim espetacular, né? 6 gols numa partida não é qualquer jogo. O empate teve sabor de vitória ou de derrota? Nossa senhora, foi uma festa do vestiário, meu amigo. Cara, o Aparício estava rindo de boca ao ouvido, vamos dizer assim, né? Acho que ficou uma felicidade danada aquele jogo. Nossa senhora, foi um resultado extraordinário. Foi uma honra, aqui foi uma decisão em grupo, em torcida, em jogadores, em imprensa. Foi uma coisa muito forte, muito forte. Eu coloco um jogo importante que joguei na minha vida. Para mim foi um jogo importante que joguei pelo que significou, pelos rivais que nós tínhamos. E para mim, como te digo, a gente já queria ganhar e a torcida também que estava conosco, né? Esse foi o maior jogo que já teve em Porto Alegre. Eu acho que não. Vai ser difícil ter um outro assim. E mais o público também, o maior de que já teve o Beira-Rio, né? E fora o pessoal que voltou para casa, né? O Rubens Hofmeister Filho lembra que o presidente da Federação Gaúcha ficou eufórico. Eu saí antes do jogo, acho que o pai pediu para mim ir embora antes por causa de muita gente, mas foi uma festa, foi uma... Acho que pro futebol gaúcho aí foi histórico mesmo, né, esse jogo. Antes do jogo ele não comentava, mas depois do jogo, é óbvio que aí tudo virou festa, né? E não, sempre foi, mostramos lá a qualidade de futebol gaúcho e chegou em casa, ainda me lembro que ele dizia assim, tu não viu o grande final, né? E eu digo, isso que a minha mãe não queria que eu fosse ao jogo, porque era muita gente, já tinha esse negócio de vai dar briga, não vai dar briga, mas foi, na verdade, deu tudo certo, foi um jogo pegadíssimo, né, no campo, e é óbvio que depois ficou muito eufórico, né, depois do resultado, né. Me lembro que, eu não sei se eles foram para uma churrascaria, e depois o pai chegou em casa lá, me acordou, disse, tu perdeu, não sei o quê, ainda brincou comigo, não. E esse jogo teve essa condição, assim, olha, a gente saiu de alma lavada, não de alma lavada enxaguada, como diria o Godorico Paraguaçu na novela, porque não ganhamos, né? E a ideia de que poderíamos ter ganhado. Você tem lembrança de algum tumulto depois do jogo? Não. As pessoas saíram em paz e de alma lavada, porque alguns lá no inconsciente devem ter pensado, olha que bom, a gente nem desmoralizou o Brasil com esse empate. A gente só deu um banho de bola nele. Os nossos não são inferiores, mas eles não são melhores. Eu achei um épico, achei maravilhoso, eu me senti muito bem, eu fiquei muito feliz, e cada gol da seleção gaúcha, mesmo não tendo sido feito por jogadores do Grêmio, a gente se abraçava, as pessoas desconhecidas se abraçavam, e aí eles empatavam e a gente vaiava, né? Cara, eu adorei, tô falando sério, adorei. Até ouvi um comentário do Santana, né, que... Era obrigado a aceitar, compreendeu, que eu era chamado de guerreiro, né? Eu acho que fui o primeiro jogador do Rio Grande do Sul a ser chamado de guerreiro, por causa desse jogo, né? Ele disse que ele era gremista, né? Que aceitava eu ser chamado de guerreiro por causa desse jogo, né? Que eu joguei muito, né? Essa coluna a que o Tovar se refere foi publicada na edição extra de 0 Hora do dia 17 de junho de 72 e se chama Tudo é Brasil. O Paulo Santana nos deixou há alguns anos e, infelizmente, não pudemos contar com o depoimento dele. Então, eu vou fazer as vezes aqui e ler um trecho do que ele escreveu sobre o jogo. Carbone esteve espetacular. Torino foi ótimo e eu sou obrigado a reconhecer que o título de guerreiro que alguém deu a Tovar é verdadeiramente legítimo. Como luta o menino e com que coragem. Figueroa, apostado pelo lado em que o Brasil atacava, sempre foi um monumento. Anchieta reviveu Brasil e Uruguai no México 70. Marcou Jair e levou a melhor. Obrigado. No mais, nota 1000 para a torcida gaúcha. Tinha gente no colo de gente, amassada, mas a vibração foi geral. Grande empate, justificando a frase final do Aparício. Tudo é Brasil. Dividindo a página com o gremista Santana, um texto do colorado Kenny Braga. Este, bem menos diplomático. A gente convidou o Kenny para reproduzir um trecho dessa coluna maravilhosa, especialmente para o nosso podcast. Queriam pétalas de rosas, palmada nas costas? O público, felizmente, não se enquadra nas ordens dos cartolas. E não adianta reclamar. Eu ouvi as declarações desse sujeitinho abominável chamado Antônio do Passo, com as mãos fechadas para a briga. Desde quando se arranja modelos de comportamento para o público? Vaia,
Cartola bobo. É um negócio profundamente brasileiro. Mineiros, cariocas, paulistas e pernambucanos vaiam com o mesmo gosto. O torcedor do gaúcho não pode ser exceção. Assisti ao jogo junto da comissão técnica da seleção brasileira e ouvi palavrões terríveis que chegavam daquele lado. Pediam que os gaúchos, chamados por outro nome, é óbvio, deviam ser brasileiros. Ora, meninos, vocês estão se mancando. Estão bancando os cretinos sem ganhar nada. Eu lamento que Oberti estivesse apático, que Everaldo falhasse, que Anchieta sentisse dores nas costas. Eu lamento. Se estivéssemos em forma total, sem problemas, a história seria outra. Mas também assim, nós provamos ao Brasil e ao mundo que jogamos um futebol tão valioso como no Rio ou São Paulo e que respondemos às agressões com a mesma veemência. Eu adoro brincar, né, que a Revolução Farroupilha é a revolução que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se tivessem ganho. Esse jogo é maravilhoso porque nós não perdemos, empatamos e festejamos como se houvéssemos ganho. Peninha sempre cirúrgico, ou quase. Mas esse jogo foi épico mesmo, foi monumental, tanto que estamos aqui, 50 anos depois, falando dele. Mas foi mais do que isso. Esse jogo deixou um legado fundamental para o futebol gaúcho. Foi um divisor de águas, segundo Valdomiro. Porque na época, você sabe que para chamar um jogador da seleção daqui para a seleção brasileira era difícil. Porque só falava no quê? Rio, São Paulo. Ali começou. Eles olhar mais, né, para o futebol gaúcho, que aqui tinha grandes jogadores. Então aquela nossa seleção, eu falo com todo o respeito que eu tenho para os outros, mas aquela nossa seleção gaúcha podia representar numa Copa do Mundo qualquer país, porque tinha um time muito bom mesmo. A gente respeitava a seleção, mas aqui dentro do campo não tinha respeito não. Aqui dentro do campo a gente queria ganhar o jogo. E aquele jogo foi especial, foi um jogo especial onde nós, jogadores, e para mim foi muito importante aquele jogo, muito importante mesmo, porque a comissão técnica da seleção brasileira, Chirol, o Parreira, que era preparador físico, o Zagallo, que era o treinador, e aí na próxima convocação, que teve um jogo amistoso lá em Recife, eu fui convocado. E depois fui convocado novamente à excursão à Europa e depois para a Copa do Mundo. Isso para mim, eu digo, o cavalo passou encilhado e eu me segurei. Dali para frente já foi convocado o Valdomiro, né? Que foi a Copa de 74, e o Carpegiani. Já melhorou um pouco para os gaúchos, porque antigamente era mais Rio e São Paulo, né? Isso as grandes seleções do Brasil era um time que colocava mais atletas, por causa do Botafogo, que na época era um time muito bom, jogadores, e o Santos, né? E aí, a essa altura, o torcedor já tinha esquecido, como lembra o Newton. Aquela centelha que apareceu no jogo, você foi até o final, né? Em 74 não, já estava recuperado, estava lá torcendo pelo Brasil. Mas aquele momento na minicopa... Esse jogo foi fundamental para Grêmio e Inter entrarem para a elite do futebol brasileiro. Campeões e respeitados. Disse que acreditassem! Eu pedi que acreditassem! Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América! Hoje, esta noite, em Porto Alegre. Dia 11 de dezembro, em Tóquio. Arigato, Grêmio! Sayonara, Penharol! Grêmio 2, Penharol. Agora é uma loucura. É o grito de entusiasmo de um povo, de uma torcida, de um país. Rio Grande do Sul, o Internacional vão ser coroados campeões brasileiros de futebol em 1975. Vai terminar o jogo no Beira-Rio. Um gol de Figueroa. Foi um jogo de gigantes, mas o Internacional está ganhando. O Internacional vai ganhar, se Deus quiser, e o Rio Grande também. Esta parada eles não nos levam mais. O Rio Grande do Sul, depois de 70 anos, vai ser campeão do Brasil. É hoje, é aqui, é neste 14 de dezembro de 75 no Beira-Rio. Atenção, ele pegou a bola. Terminou a partida. Internacional campeão brasileiro.
o campeão do Brasil 1970. Então foi um jogo, para mim foi impressionante. O estádio lotado, gritando, e depois quando nós saímos, sabe, para pegarmos o ônibus e tal. Então eu acho que foi um jogo, para mim foi marcante. Realmente foi. Tanto que faz 50 anos, eu me lembro como se fosse hoje, de quem era o meu companheiro de quarto, da caipirinha que o Schneider tomou depois, falecido Schneider, do Espinosa que fumava, e disse assim, vamos fumar um cigarro? Eu digo, eu não fumo. Ah, então vamos beber alguma coisa? Eu digo, aí eu te acompanho. Então essas coisas tudo, é capaz até que eu me lembro da marca do cigarro dele, e me lembro até da primeiro gole de cerveja e a marca, porque foi uma coisa marcante. É capaz até que tenha, no jogo que eu fui campeão em 69 pelo Internacional, eu não tenha... Claro que foi um troço espetacular, né? Esperando tantos anos para ser campeão, mas não tenha sido marcado assim como... Que as pessoas também estavam ao meu redor, né? Era o Espinosa do Grêmio, o Anchieta do Grêmio, Torino do Grêmio, o Everaldo, campeão do mundo, que era uma glória para nós estarmos ali com o campeão do mundo, Elias Figueiredo, aqueles caras tornam ali, não era assim os meus companheiros de quarto. Oi, Carbone, oi, Tovar, oi, vai isso, vai naquele lugar, vai aqui, vai, tu não jogou nada. Não, ali era uma coisa assim, que a gente disse assim, boa noite e adeus. Ou seja, muito obrigado, foi um prazer estar contigo, tchau, Anchieta. O Anchieta foi para lá, entendeu? Então aquilo ali, poxa, ficar arrepiado, aquilo ali me gravou muito. Uma emoção, uma coisa, pá, achei, dos deuses. Vamos lá, pessoal. Quem é bom na cuica? Pergunta uma voz não identificável. Torino gremista todo de vermelho. Estava numa rodinha com Beto, Everaldo e Cláudio batucando nos vestiários do Beira-Rio. Nem pareciam os adversários valentes dos grenais. Até Alberti, argentino fechado, batia no banco imitando um pandeiro, batucando. Aparício, olhando de longe, disse: é fácil comandar um time assim. Veja como eles se entendem. Um gol do Brasil quase estragou tudo. Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo é uma produção da Toda Voz e tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marquespan e da Federação Gaúcha de Futebol. O registro do jogo do desagravo, narrado por Pedro Carneiro Pereira, e os gols dos títulos de Inter e Grêmio, narrados por Armindo Antônio Ranzolin, pertencem ao arquivo da Rádio Guaíba, que autorizou a utilização do material no nosso podcast. Você ainda ouviu um trecho da canção Não Aperta Aparício, de José Mendes. Para produzir os 5 episódios, além de realizarmos mais de 25 entrevistas, consultamos os jornais da época, como Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Jornal dos Esportes, além, é claro, de Zero Hora, Correio do Povo, Folha da Manhã e Folha da Tarde, aqui do Rio Grande do Sul. Um agradecimento especial ao Brechó do Futebol, ITS Esportes e Eventos, Pro Player Centro de Treinamento Esportivo, Galeto Mamamia, Armazém do Bacalhau, Francisco Noveleto, Roberto Alves, Marco Antônio Damião, Estádio Beira-Rio, Esporte Clube Internacional, Rádio Guaíba e Federação Gaúcha de Futebol. A idealização e apresentação do podcast é do Kleber Grabowska e do Silvio Benfica. A pesquisa e roteiro foram feitos pela Georgia Santos. A colaboração para a pesquisa foi da Flávia Cunha. A produção, do Márcio Beyer. Quem fez a captação de som das entrevistas presenciais foi o Leonardo Petersen. Edição e finalização do Douglas Weber. Música original do Gustavo Finkler. Quem coordenou as redes sociais foi a Milena Giacomini. O apoio, do Gustavo Mittelman, Binho Ferronato e Eduardo Rosa. O motorista da produção foi o Tomás Edison. A coordenação, da Georgia Santos. Realização Toda Voz e Catraca Filmes. Um Gol do Brasil quase estragou tudo. No Instagram é @o Brasil vai até o Chuí. E fica ligado porque a coisa não acabou.